Antes de encerrarmos esta mesa, vamos ouvir palavras do excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, prefeito da cidade de São Paulo. Meu boa tarde a todas e a todos. Registrar com muita satisfação este evento, dizer da minha alegria de poder aqui falar em nome dos prefeitos presentes, fazer essa saudação ao nosso querido professor Yunus e dizer que é um grande privilégio para todos nós aqui na cidade de São Paulo hoje recebê-lo, professor Yunus. Como bem sabe, somos um país flagelado cronicamente pela desigualdade socioeconômica. Sofremos há meio milênio com a enorme diferença existente entre os poucos que possuem muito e a imensa maioria que possui muito pouco. Essa é uma situação que começou a mudar, professor Yunus, a partir de 1994, com o controle da inflação e a estabilidade monetária, resultantes do Plano Real. Os programas de assistência aos mais pobres, iniciados há mais de uma década pelo governo do nosso querido então presidente Fernando Henrique Cardoso, e intensificados pelo atual governo, contribuem para a erradicação da mácula da miséria em nossa pátria. Nesse momento de superação, foi para nós um grande alívio conhecer os seus ensinamentos. Tenha certeza, portanto, que suas lições vão nos ajudar a aperfeiçoar os projetos já em desenvolvimento no nosso país. E um deles é o Banco do Povo Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, que é executado pela Secretaria do Emprego e Trabalho do nosso Estado, chefiada por um dos brasileiros mais bem preparados para esse ministério, que é o nosso querido, grande amigo, um líder importante, em especial em relação aos pequenos e microempreendedores, que é o Guilherme Afife Domingos, que já teve outras passagens na vida pública, inclusive na área da agricultura, onde distinguiu-se pela defesa dos pequenos agricultores, que beneficiou com o varejão responsável pela aproximação entre produtores e consumidores. Portanto, é a pessoa ideal para cuidar dos destinos do Banco do Povo Paulista, um dos maiores programas de microcrédito do país. O Banco do Povo atua hoje em parceria com as prefeituras municipais, Mr. Yunus, e já presente em mais de 400 municípios. Nesses 10 anos de atuação, atingiu a marca de 498 milhões de empréstimos efetuados por meio de aproximadamente 170 mil contratos que geraram emprego e renda nos municípios. Portanto, eu aqui, falando em nome dos prefeitos do município de São Paulo, posso dizer que, inclusive, alguns municípios têm programas similares, compatíveis com a sua dimensão. Por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, com o programa São Paulo Confia, um programa de crédito popular solidário, que é um programa de cuja gestão participam representantes do próprio setor financeiro, centrais sindicais, organismos do terceiro setor, além da própria Prefeitura, principal e regular aportadora dos recursos. Visa incentivar a geração de ocupação e renda, o São Paulo Confia tem como objetivo oferecer linhas de crédito voltadas somente para atividades produtivas, não para consumo, de micro e pequenos empreendimentos em nosso município. Atende empreendedores, inclusive com restrições cadastrais. É evidente, porque ao abrir linhas de financiamento até para quem tem problema em sua ficha cadastral, nós estamos no espírito norteador das operações de microcrédito, que é dar a oportunidade para que as pessoas possam conseguir uma renda. As exigências burocráticas nesse plano precisam ficar, evidentemente, no segundo plano. As exigências de segurança concentram-se, sobretudo, na confiança que os próprios beneficiários têm em si mesmos. Os beneficiários formam grupos de 4 a 7 membros que são avalistas solidários uns dos outros. Os empréstimos vão de R$ 50 a R$ 5.000 por empreendedor. R$ 5.000, para que o senhor possa ter uma dimensão, equivale a aproximadamente $3.000 nos dias de hoje. Fazer empréstimo
Com esse valor, perguntaria o senhor? Sim, porque o piso desses empréstimos, em muitos casos, é exatamente o que aquela pessoa precisa para comprar uma bicicleta, até mesmo usada, ou uma máquina de costura de segunda mão. E esses valores representam aquele tanto que vai permitir que aquelas pessoas iniciem um pequeno negócio próprio, capaz de garantir o sustento de suas famílias. Com pagamentos semanais ou quinzenais, às vezes por um período que chega a 9 meses. E nossa administração, iniciada pelo querido governador José Serra, prezado professor Yunes, e continuada por mim, deu um choque de gestão no São Paulo Confia. Em menos de 2 anos, transformamos o quadro deficitário em um cenário de sustentabilidade financeira. A taxa de inadimplência do São Paulo Confia é hoje inferior a 2%, uma das menores do país. Desde sua fundação, já emprestamos 80 milhões de reais em 75 mil operações. Desse total, 60 milhões de reais foram emprestados na nossa administração. Dobramos o número de agências, implantamos 2 unidades do Banco do Povo Paulista em parceria com o Governo do Estado, para que o senhor possa avaliar, professor Yunes, a cidade e o Estado desenvolvem importantes programas de microcrédito. Temos a convicção de estar no rumo certo. Rumo, aliás, que hoje, muito bem definido das nossas administrações, tanto na minha quanto na do governador José Serra, ganha de nossa parte uma confiança muito grande depois de ouvir aqui as suas palavras, quando o senhor se referiu à questão do ensino público e da saúde pública. Aqui nas suas palavras, Mr. Yunes, o senhor se referiu às suas aldeias e às dificuldades que tem em levar os médicos para as suas aldeias. Pois bem, as suas aldeias lá em Bangladesh é a nossa periferia aqui na cidade de São Paulo, com desafios que estamos superando, enormes desafios, de levar não apenas uma saúde pública para a nossa periferia, mas uma saúde pública de qualidade. E é evidente que a sua experiência vivida lá em Bangladesh, com a formação de médicos nas próprias aldeias, é o nosso grande desafio. Formar médicos voltados para a periferia, voltando, portanto, e essa é a nossa prioridade, a nos preocupar, inclusive, em estabelecer, em criar faculdades de medicina enraizadas na periferia da Zona Leste. Na Zona Sul já temos algumas, porque o cidadão, o estudante, depois profissional, ele vai se habituar a viver na região e, muito possivelmente, vai trabalhar com muita naturalidade numa região em que hoje ele não está habituado a trabalhar. Em relação ao ensino público, lá os senhores aplicam o crédito educativo, que é uma maneira inteligente de fazer com que o poder público financie um ensino de qualidade e o cidadão, depois de formado, possa retribuir à sociedade, seja financeiramente, seja com serviços prestados. São essas lições que o senhor nos deixa aqui na sua passagem muito honrosa para todos nós. Aqui em São Paulo, as nossas ações se concentram, portanto, em atender esse público, com os nossos telecentros, que levam a oportunidade de ter acesso, através do poder público, à internet, com a construção de mais escolas para que todos tenham vagas no ensino público, de mais equipamentos de saúde, enfim, para que possamos, aqui em São Paulo, praticar aquilo que há tantos anos o senhor já na sua jornada, na sua vida, pratica e prega, não apenas em Bangladesh, mas por todo o mundo. Dessa maneira, eu queria registrar a importância da sua visita, o exemplo que o senhor aqui nos deixa e, com muita satisfação, registrar a alegria que a cidade de São Paulo tem aqui em recebê-lo. E é por isso que fazemos com muita tranquilidade essa nossa manifestação aqui de lutarmos cada vez mais, todos juntos, pelos excluídos, por aqueles que precisam do apoio do poder público.